Pá, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, muita alegria, muita paz. Eu tô ajustando ainda aqui o cenário e toda a parte de gravação. Eu vou falar hoje rapidamente sobre a habilitação, bem simplesinho, são pouquíssimos artigos. Começando lá pelo 687, peguem o código e vão acompanhando, tá? A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Quem são esses interessados que estão aptos a suceder a parte falecida no processo? São os sucessores. Então, no falecimento da parte, na relação jurídica processual, habilitam-se os herdeiros no processo. A não ser que se trate de um processo que verse sobre direito personalíssimo e que, portanto, não admita a extensão do processo para os herdeiros. Cara, isso aqui que tá aqui atrás, brancão, assim, não tá branco. É o sol. Só que parece que eu tô metade no céu, metade na terra, tá vendo? Enfim. 688, quem são as partes legítimas para requererem a habilitação? Então, no inciso 1, a habilitação pode ser requerida pela parte em relação aos sucessores do falecido, e no 2 é o contrário, pode ser requerida pelos sucessores do falecido em relação à parte. Ou seja, no caso do inciso 1, por requerimento da parte que sobreviver ali, né, na relação jurídica processual, isto é, morrer numa parte, a parte que sobrar, por requerimento dela, habilitam-se os herdeiros da parte falecida, enquanto que, no caso do inciso 2, são os próprios sucessores da parte falecida que ingressam no processo e atravessam a petiçãozinha lá de habilitação para que possam participar da relação jurídica processual. 689, proceder-se à habilitação nos autos do processo principal na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo. E aí eu preciso que vocês vejam o artigo 313 do Código de Processo Civil, que trata da suspensão do processo. Notadamente, a gente vai analisar aí os incisos 1 e parágrafo 1º e 2º, nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º. Então, suspende-se o processo pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, representante legal, procurador. Aí, o parágrafo 1º, que faz uma remissão ao inciso 1, diz que na hipótese do inciso 1, isto é, falecimento, né, da parte, o juiz suspenderá o processo nos termos do artigo 689, que é exatamente o artigo que nós estamos tratando aqui. E o parágrafo 2º diz que, não ajuizada a ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo. De qualquer jeito, morreu a parte, o processo vai ser suspenso. E observará o seguinte: falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar de no mínimo 2 e no máximo 6 meses. O que acontece? Morreu o réu, o executado, o juiz vai fazer 3 perguntas. Tem inventário? Sim ou não? Sim. Foi concluído? Sim ou não? Não foi concluído? Inclui aí o espólio. O inventário foi concluído? Foi. Inclui os herdeiros da relação jurídica processual em que houve o falecimento da parte. Não houve inventário, inclui-se o espólio na pessoa representado na pessoa do administrador provisório. Aí é uma situação complicada, porque muitas vezes a gente está trabalhando em execuções, em processos complexos, e nós não temos como saber exatamente quem é o administrador provisório do espólio, e isso dificulta um pouco a inclusão desse sujeito na relação jurídica processual. Mas, via de regra, se a gente não tem conhecimento de quem nós vamos colocar no processo, a gente simplesmente inclui o espólio para que ele seja parte, para que ele não cause nenhuma nulidade, não macule
relação que você está estabelecendo, não macule uma eventual penhora, uma eventual sentença. E vamos lá, farei agora do inciso 1. Agora, não ajuizada a ação de habilitação ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte. Inciso 2. Falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação do seu espólio de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais Nossa, agora eu sumi, né? Mais adequados, para que manifestem interesse em sucessão processual e promovam respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Deixa eu tentar me clarear um pouco aqui. Ixi, agora lascou. Agora eu já posso usar cotas no Enem. Vamos lá. Aí. Olha o politicamente incorreto aí. Recebida a petição, vamos lá para o 690 agora. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 dias. Único, a citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Quando eu li esse artigo numa primeira vez, eu fiquei com um pouquinho de dúvida, porque o Código de Processo Civil ele trata de citação aqui, o juiz ordenará a citação, mas está certo, não é intimação, não é nenhuma outra forma de chamar a parte ao processo. Mas quando a gente chama a parte ao processo do qual ela nunca fez parte, é a citação, tá certo? Vamos citar os requeridos, os herdeiros, os possíveis titulares aí do direito, para que eles se pronunciem acerca da sua habilitação no processo. A citação será pessoal se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Isso também é uma coisa muito besta, tipo de coisa que o código não precisaria falar, mas ele fez questão de falar, então tudo bem, o juiz cita os requeridos na pessoa do advogado, se houver constituído, ou cita eles pessoalmente para se manifestarem em 5 dias, mas é até meio besta, porque pressupõe que a parte sucessora do falecido já tem um advogado lá esperando constituído para quando morrer citar na pessoa do advogado. Não precisava desse parágrafo único, né? Mas tudo bem, o código por vezes é redundante. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de ilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Caso a habilitação dependa de prova documental, pessoal, uma só petiçãozinha resolve. Você atravessa uma petiçãozinha lá de habilitação, juntando a certidão de óbito, por óbvio, juntando as certidões de nascimento, a prova da filiação, né? Caso não haja certidão de nascimento, mas se de repente nós formos discutir alguma coisa que transcenda essa dilação probatória simples, que é a prova documental, o juiz vai remeter o processo para as vias ordinárias, para que lá nós possamos produzir provas e conseguir provar o direito dos sucessores para suceder o falecido. Vocês percebem que o código sempre dá maior atenção, facilita as coisas para quem tem prova documental, como a gente viu lá na consignação em pagamento, em que bastando uma prova documental, o juiz já declara efetuado o depósito, extinta a obrigação, e já de imediato transfere para os sucessores. Na mesma coisa no inventário, quando tem algum artigo lá que quando depender de prova documental, o pedido será apreciado no mesmo momento, mas se houver necessidade de ilação probatória, o juiz manda para as vias ordinárias. Eu dei o exemplo lá da união estável. Todas as questões que dependerem de outras provas serão remetidas para as vias ordinárias, mas aqui é muito fácil, muito simples. Se depender de outras provas, vai ser necessário procedimento especial de habilitação. Ele corre em apartado, fica lá juntinho do processo principal, e é lá em que vai ser discutido
o direito dos sucessores para ingressar naquela relação processual. 692, para nós finalizarmos aqui, transitado em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso e a cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Bom, pessoal, é uma aulinha bem simples, quase 10 minutos, e de todo modo eu espero que eu tenha ajudado.